Olá, aqui é o Judeu Ateu. Aqui é o Islo. Aqui é o Luke. E eu sou o Estranho. E este é mais um Mangá ao Quadrado. Maravilha, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao episódio 342 do Mangá ao Quadrado. Tudo bem com vocês? Tudo certo, Judeu, é com você? Tô bem também, muito melhor agora que a gente tá aqui pra gravar um episódio clássico do Mangá ao Quadrado, quer dizer que não é nenhum quadro, é uma ideia vaga de algo que a gente quer comentar e... assim Judeu, que... esse é o que você tem o nome, mas não tem o tema, ou o que você tem o tema, mas não tem o nome? Esse é o que eu tenho tudo dessa vez, Estranho. Esse tá pronto. Tem até uma pequena pauta numa raridade desse podcast. Isso é muito loucura. É. O fato de existir uma pauta pra um programa desses, acho que é sem precedente. Eu não vejo toda semana isso. O nome desse episódio, quem já baixou, já viu. Quem tá escutando já sabe. É tema. Bem vago. A gente vai chegar lá. Um clássico mesmo. É, um clássico mesmo, só uma palavra. Como é que ainda tem palavras pra gente fazer podcast? É impressionante mesmo não ter tido até hoje. Eu não quero nem fazer um search pra ver se a gente já usou essa palavra, inclusive. Não. A gente vai chegar lá, o 20 parece meio absurdo. Eu acho que com 10 anos, mais de 10 anos de podcast, você pode repetir algumas coisas. Acho que tá valendo. É. Justo. Antes só de começar o podcast pra valer, eu quero lembrar que o Ao Quadrado tem um Apoia-se, correto, Estranho? Correto, apoia.se/ao quadrado, facinho de digitar para achar. Você pode fazer qualquer apoio financeiro para ajudar a manter, pagar servidor, tá chegando no final do ano aí, é dia de renovar servidores e renovar domínio, então o pagar para a República Dominicana. Pagar para a República Dominicana, que é onde fica o domínio. Então, qualquer ajuda é muito bem-vinda, e se você fizer um apoio acima de R$10, seu nome é lido aqui recorrentemente nos programas, como as seguintes pessoas: o Matheus Lima, Maurício Xavier, Miauzoca, Miguel Alencar Rosa Teixeira Mendes e Thiago Oliveira. Muito obrigado. Muito obrigado. Temas, esse é o título do podcast. A ideia de conversar sobre a palavra temas e como a gente usa, como a gente conversa sobre temas em mangás, é uma ideia que surge com recorrência na história desse podcast. Enquanto a gente conversa e analisa mangás, de vez em quando a gente pega nós mesmos falando algum clichê. No momento de pensar em episódio, a gente por que eu uso esse clichê? Por que eu falo isso? É daí que vem a ideia de falar de temas. Porque eu, especificamente, eu falo sobre X mangá temas, né? Eu falo muito a expressão grande temas, né? Big picture. É meio engraçado A famosa pergunta sobre o que é esse mangá, afinal, né? Sobre o que é. É curioso pra mim isso, né? Porque em algum momento da história do podcast, toda vez que a gente faz um mangá enquadrado, toda vez que a gente fala de um mangá por completo com spoilers, eu criei a tradição de fazer isso, né? Sobre tentar procurar as mensagens e as temáticas e sobre o que é esse mangá, afinal de contas. E bem que todo mundo meio que entrou nessa autoindulgência minha, né? Em nenhum momento alguém... por que a gente tá fazendo essa parte? É meio estúpido, né? A gente faz meio que automático nessa altura do campeonato. E é por isso que eu queria gravar, pra sair do automático. Vamos pensar um pouquinho sobre a presença e ausência de temas nos mangás, ok? Ok. Eu posso começar com uma pergunta já? Por favor. Qual é a diferença entre uma temática e uma mensagem? Isso era algo muito importante que eu tava pensando durante o pitch do Judeu. E acho que isso define muito o tom da conversa. Excelente pergunta. Não é algo que eu pensei. Eu fico feliz com essa pergunta. Pra mim é uma pura questão gramática e semântica. Eu uso essas duas palavras de forma rotatória, sem nunca pensar muito nisso, pra mim. Pra mim são coisas bem diferentes. Se bem que assim que o Islo falou e assim que você comentou, eu pensei, bom, acho que talvez eu uso elas de forma diferente, sim. Você tem uma resposta pronta pra isso, Luke? Sim. Eu acho que é bem direto no significado das palavras, no sentido de... Mas que tema é sobre o que uma história tá falando, e mensagem é, tipo, o que a história tem a dizer sobre o que ela está falando. Ok. Porque a minha visão sobre temas, no geral, enquanto conceito, é bastante ampla, eu diria. Então, quando eu penso em temas, eu penso em coisas bem mais abstratas, ou bem grandiosas, assim, tipo,
ou não necessariamente, mas tipo, temas pra mim são um negócio bem mais generalizado, e quando eu penso na mensagem, eu penso na visão específica que uma história, uma pessoa tem a falar sobre aquela coisa. Tipo, sei lá, Shingeki no Kyojin e One Piece são 2 mangás sobre liberdade. Esse é o tema. Eu não acho que eles têm a mesma mensagem. Uhum. De onde eu vejo, é quase como se o tema fosse a pergunta, por falta de paralelo melhor, e a mensagem fosse a resposta. Uhum. Esse mangá é do tema da educação, mas sobre educação o mangá pode falar uma infinidade de takes, alguns bem ruins, alguns bem bons. Dependendo da teoria literária que você vai ler, essa separação do que a gente tá fazendo aqui de tema e mensagem, eles fazem um pouquinho diferente, que não tem um consenso, mas o tópico é o que a gente tá chamando de tema, tipo, é sobre o que é. Aham. E a forma como é falado, como se transmite a ideia e sobre o que se fala dentro desse tema, isso é o tema, né? Então, é só. Dá pra. Se você procurar por tema como teoria literária, você pode cair como o que a gente tá chamando de mensagem ser o tema e o que a gente tá chamando de tema ser um tópico ou alguma outra palavra aí. É tudo questão semântica, né? A gente Acho que entende. existe, tipo, porque quando você fala em tópico, você pode falar de um negócio bem mais amplo mesmo, tipo, sei lá. Isso. Vinland Saga é sobre violência e tal. Né? Sim. Vinland Saga é especificamente sobre o conflito entre violência e pacifismo. E a mensagem de Vinland Saga é... Bom, o mangá precisa terminar pra gente ter certeza, né? Mas... sim. E aí tipo... Existe essas várias camadas do quanto de especificidade que você pode E você pode chamar isso de tema, inclusive, né? Tipo, ele é sobre como a aceitação da violência, não sei o que, sei o que. Beleza, isso pode ser o tema também. Depende. É só semântica, né? De qual é a melhor forma de chamar. Mas. Que no geral, eu só acho que quando eu falo mensagem, eu tô pensando muito em você estar dizendo algo muito diretamente. Você não tá só abrindo para a discussão. Mensagem você com certeza pensa mais em, tipo, He-Man, sabe? Chegando no final e falando qual é a moral da história, né? Eu com certeza, usando... A gente tá invertendo aqui, né? No uso literário mais formal, estranho, eu entendo isso. Sim. Mas no uso aqui eu com certeza enxergo... Eu quero falar sobre tema, assim, no final das contas, que é... Talvez em termos... técnico não, em termos práticos, pra mim, é algo que tá mais costurado pela história inteira, entendeu? E talvez o quão bem ou mal costurado, inclusive, tá na história, define um pouco a qualidade do tema ou não, ou quão bem ele é exposto ou não, mas é com certeza algo que tá presente na história inteira, por isso que Vinland Saga é um bom exemplo mesmo, Luke, porque ele tem um tema complexo, só violência nem é o tema dele, você tem razão. É a versão mais resumida possível. Mas é o conflito entre violência e pacifismo, esse é o tema mesmo, né, o mais, pode ser até mais, dá pra expandir como um tema mais complexo, mas a mensagem eu só vou descobrir quando o mangá acabar, não tem como falar qual é agora, a gente realmente tem que esperar pra saber qual é a mensagem. Essa discussão sobre o que é tema, o tópico, mensagem, tudo, isso tem em todas as artes, né? Isso a gente, de forma geral, é sempre abordado, cinema, até pintura, literatura, é bem comum. Mas eu acho que tem algumas características dessa questão envolvendo uma mídia narrativa longa e serializada, como é mangá, anime, séries, que tem muito mais tempo de publicação, é que acaba ficando mais difícil de dizer que um mangá é sobre isso, sabe? Tipo, sobre o que é? É sobre isso, uma coisa, sabe? Um filme, é ali 2 horas, dá pra você falar é sobre isso numa frase, né? Tipo, sobre o que é, sei lá, Matrix. Dá pra você propor alguma coisa curta aí, o primeiro filme, sei lá. Mas isso também é uma série, no final das contas. Mas, enfim, qualquer filme é mais fácil, e aí talvez nas mídias serializadas longas como o mangá, essa dificuldade da gente falar sobre o que é Vinland Saga, e é pacifismo, é guerra, mas tem mais coisa aí, né? Porque o mangá é tão longo e tem tanto tempo de publicação que ele com certeza tem muitos temas, né? Uma obra serializada deveria falar de várias coisas. Eu acho que é o objetivo de você fazer uma obra de longa duração, né? É parte Estranho da chegou ideia. num ponto que eu tava interessado, que é justamente da natureza longa dos mangás, fazer ele muitas vezes ser dividido em arcos. Não todos, mas muitos vão ser divididos em arcos, em vários trechos que são histórias um pouco separadas, um pouco conectadas, e na minha experiência de leituras, essa divisão me incentiva a tentar procurar padrões, que é o que eu vou acabar chamando de tema.
Tipo, olhar, nesses 20 arcos de One Piece, quais são os conceitos que amarram todos eles, além só do fato de todos terem o Luffy socando um cara? Tem ideias que unem os arcos de One Piece? E quando eu faço esse pensamento, eu acabo procurando os temas de One Piece. Porque a gente pode falar que o Wano trabalha alguns temas só no arco de Wano, mas tem o tema da liberdade e da luta contra a opressão do governo mundial, que o Luke apontou que são temas maiores. Então tem temas maiores e temas menores. E essa natureza, acho que torna interessante pensar em como temas funcionam em mangás. Justamente pela divisão de arcos e a procura do que une vários arcos. Com Vinland Saga. A gente fala de violência porque todo arco é sobre violência, não é só porque teve algumas passagenzinhas isoladas. Sim. Excelente exemplo, né? Sei lá, o tema do racismo que é trabalhado na Ilha dos Tritões não é fortemente presente em outros arcos, então você tem que procurar algo maior que tá presente, o que tá costurando tudo isso, afinal de contas, né? Sim, exato. Só pra deixar registrado que sim, tem muitos mangás que são mais curtos, que aí é mais fácil você fazer o equivalente a um grande arco que tem um tema só central ou poucos temas ali costurados. E acontece também nos mangás, ele tem essas duas realidades. Tem mangá que é one shot, tem tema também, mano, mas aqui... Sim, tem mangá mais direto ao ponto e tal. Eu quero voltar para essa questão aí da divisão e da longa duração das obras, mas você mencionou algo, Iso, que eu queria trabalhar um pouquinho pelo menos. Só que você comentou que quando você para pensar sobre o tema em One Piece, e essa é uma pergunta que eu me faço, tipo, você se pega pensando em temas dos mangás e vocês avaliam isso como algo importante ou não? É uma pergunta bem geral mesmo, porque às vezes eu me pego, tipo, só na hora que eu venho aqui conversar com vocês no podcast, quando eu tenho essa missão, que eu vou atrás de procurar essas grandes narrativas do mangá, e muitas vezes quando eu tô lendo, às vezes me passa despercebido. Eu não sei se vocês têm a mesma experiência ou não, é uma pergunta. Tem mangás e mangás. Mas eu acho que uma questão muito importante pra mim, você falou que você pensa mais em temas quando você vai analisar o mangá, e pra mim é basicamente isso, mas é mais amplo que isso. Eu penso muito em temas quando eu gosto o suficiente do mangá pra pensar neles. Ok, Tem, óbvio que tem mangás que vão ser mais escancarados, menos sutis, ou que requerem menos esforço mental pra você perceber. Com certeza esse mangá tá falando isso aqui, mas, tipo, de forma geral, eu acho que é algo que, de início, é raro que vai ser o motivo de eu achar, caramba, esse mangá é muito bom. Não vai ser uma ativação inicial, mas vai ser algo que, se eu gostei do mangá por algumas outras razões, por coisas que ele fez direito, vai me fazer pensar a respeito e vai aumentar a minha apreciação dele quando eu estou pensando nele pelo valor temático. Eu acho que tem formas e formas de uma história tratar o seu tema, né? Então, a mensagem que ele está propondo ali. E às vezes ele surge mais naturalmente, depende do tipo da narrativa do autor, vem mais naturalmente o tipo de discussão que ele está propondo. Às vezes exige que você pare e reflita um pouco, né? Tipo, um mangá mais de ação ou mais de comédia, alguma coisa que é mais que galga mais no momento a momento da história ali, em cenas de ação, em passagens, em piadas e tal. Esse fica mais difícil da gente... Não é mais difícil, mas fica menos intuitivo da gente refletir muito sobre o que tá dizendo ali, afinal, né? Sim. A gente tem que parar para olhar com aquilo sobre um prisma mais amplo, que é algo que na leitura capítulo a capítulo, por exemplo, talvez não venha. Outros, como, sei lá, Vinland Saga, aquele martelo, a gente tá usando Vinland Saga como um bom exemplo aqui, mas qualquer outro mangá, Sensou Kyoshitsu, mangá da corneta, Dungeon Meshi, que a gente leu há pouco tempo, todos eles, sobre o que eles estão falando, voltar sempre para história faz com que você pense mais sobre isso, né? Quando ele é falado mais explicitamente dentro da escrita, das conversas, fica um pouco mais fácil de refletir sobre isso e vir mais naturalmente isso que você falou, Judeu, de qual é o grande tema aqui. Às vezes tá estão batendo tanto o martelo, né? O Ikokunik bateu tanto o martelo sobre o significado das palavras, de eu entender o que a outra pessoa está dizendo, comunicação, bateu tanto da tecla nisso que é sobre isso, tá fácil. Tem mangá que o personagem vira pra tela, ou pro quadro, né, pra sua cara, e começa a discursar sobre o que ele tá falando, né? Então, nesses casos, não tem muito onde evitar.
Enquanto outros não veem isso naturalmente. Você se pega mais naturalmente ou não, pensando em temas dos mangás também? Ou... Você começou o podcast, Judeu, falando que ao falar do mangá num podcast, você naturalmente se sente inclinado a querer pensar nos temas. Aham. Eu tenho isso 2 vezes, porque eu não só tô constantemente no ao quadrado, como no tempo que eu não tô no ao quadrado, eu tô escrevendo por dentro da chaminé, em que eu faço isso ao quadrado. Em que eu faço isso dobrado. Aham. Então eu tô um pouco acostumado a pensar sempre em temas, até porque meu subconsciente, qualquer coisa que se eu tô gostando, já vem a voz na cabeça falando, você tá gostando, isso dá um texto. E essa parte do cérebro sempre tá um pouco trabalhando, mesmo se eu não tô dando bola consciente pra ela. Então eu me sinto muito inclinado a sempre procurar temas, até porque eu gosto muito de temas, eu gosto muito de ver algo por trás das histórias, até pras histórias que eu não gosto, assim, até... Sim. Eu acho que é um exercício interessante. É algo que me, sei lá, engaja intelectualmente quando eu quero pensar a respeito das coisas que eu tô consumindo. É divertido. Eu acho que não é mais complicado do que isso. Eu genuinamente acho divertido pensar a respeito do que o mangá tá dizendo. É por isso que eu tô num podcast onde a gente analisa mangás. Porque É claro. é algo que eu gosto de fazer. É algo que todo mundo que a gente gosta de fazer em algum nível. E eu acho que engrandece também a experiência, justamente, porque eu acho que aí a próxima pergunta, não sei se é uma pergunta que você iria fazer eventualmente, Judeu, mas uma pergunta que emergeria de tudo que a gente tá dizendo sobre o tema é tipo, mas pra quê? Né? Tipo, pra que a gente tá falando? Você fica procurando temas, você fica de olho, se sim ou não, por quê, né? Por qual motivo, né? E o tema, você refletir sobre o que o mangá tá dizendo, faz você aproveitar talvez melhor aquela história, né? Você justamente tá revivendo, reprocessando o que ela te disse ali o tempo todo pra poder extrair mais daquilo, né? Você tá dando maior valor à coisa que você tá experienciando. Por isso que eu falei que eu penso mais em temas quanto mais eu gosto da história. Porque, justamente, se eu gosto daquilo, eu quero ficar pensando naquilo. Eu quero ficar refletindo a respeito daquilo. E isso vai naturalmente a refletir no que a história tá dizendo. É o processo natural das coisas. Se eu penso em One Piece todo dia, eu vou pensar, mas o que o One Piece tá falando? E vocês pensam, puta que pariu. Todo dia. E eu acho também que o tema ele pode ser uma... Além de tudo isso, ela pode ser uma lente pra você ler a obra posteriormente, por exemplo. Às vezes, eu não vou saber dar um exemplo agora, mas eu sei que isso já aconteceu. Tem um mangá que eu não gostei, falei que eu não gostei, aí alguém, mais vezes do que não o Luke, fala, mas você já pensou que X? Aí eu revisito algumas passagens pensando em X e penso, pô, agora, como se eu estivesse lendo outra obra, como se eu tivesse colocado um vidrozinho que mudou alguma coisinha no desenho e de repente... Sim. E eu dei um exemplo de como isso pode trazer prazer pra uma leitura em que eu não vi prazer antes. Mas o oposto pode acontecer. Pra alguém, não pros sabichão que farejou os alemão fardado desde o começo, mas pra alguém, xinguei que tava divertidíssimo até a internet começar fascismo. E aí o cara viu uma coisa que ele queria não ter visto e o mangá foi pro saco. Pra algum ouvinte isso aconteceu. Isso é um negócio interessante de pensar. Obviamente não sobre mangás serem fascistas, mas como você lida com temas, mensagens, no caso, que você discorda, assim. Ou um tema, ou tema que você acha desinteressante, talvez. Ou isso, ou uma mensagem que você discorda, ou o mangá tá falando alguma coisa que você não acha que é assim. Quanto isso afeta a sua apreciação de alguma coisa. Não foi exatamente assim comigo, mas ninguém me falou. Eu mesmo, em algum momento, eu cliquei pra mim qual era a temática de Shin no Wadashi, o mangá aqui do Oshimi, que eu sei que a gente não gosta. Acho que o Iso não gosta, né? O Luke não gosta. O Luke também não gosta. Mas eu pra não mim, ligo. Eu não ligo o suficiente pra desgostar. É mais pra não ligar. Assim que eu fixei pra mim qual era o tema daquele mangá, pra mim tudo clicou. E tipo, eu acho que é o meu favorito do Oshimi desde então, sabe? Eu adoro Shin no Wadashi. Não com certeza acontece isso, Iso. Não, com certeza. Sim. No geral, a pergunta não precisa de 4 pessoas que vivem toda semana conversando sobre temas, falar que temas é importante. Eu tenho uma pergunta talvez mais provocativa, então, estranho. É um extra só, no final das contas? Essa é a pergunta. É um adicional só pra história? Não é essencial
Mas, tipo, se você gostou do mangá, se você gostou daquela narrativa que foi contada, da história, da arte, de tudo que a gente comenta que faz uma história ser boa. E aí depois você pensa e, tipo, não, ó como é bem amarrado a temática durante essa história inteira. Você, olha que positivo. Essa história de fato tão grandiosa assim, que ele conseguiu amarrar um tema interessante aqui. Ou é minucioso, sabe? Tipo, a presença de um tema constante no mangá é um sal que vai sendo salpicado durante a história inteira e, tipo, eleva ela como um todo no final, sem você nem perceber, talvez. É difícil pra mim, porque eu falei de uma forma como se fosse meio que um extra mesmo, né? Eu penso conforme eu gosto. Mas, pra mim, essa distinção não faz muito sentido pra mim, porque é uma parte fundamental do que a história é. Não existe a separação pra mim, porque a história só é o que ela é, eu tendo percebido ou não, eu tendo pensado muito a respeito ou não, porque o autor, a autora quis falar sobre isso e colocou aquela história. Ela não veio depois, veio durante, emergiu da narrativa que estava sendo contada. O que você pode separar, tipo, formas da qual você pensa, pô, mas aqui falou, olha só como encaixou essa cena aqui com aquela outra, ou como tá coerente no mangá inteiro e não só aqui e ali. Tipo, porque, além de tudo, quando eu penso nas minhas cenas favoritas de quase qualquer história, assim, momentos dramáticos, momentos climáticos, elas vão estar dizendo alguma coisa sobre o tema das histórias, sabe? Voltando pra One Piece de novo, quando o Luffy dá um soco no Tenryubito, não é só um hype que o Luffy deu um soco no Tenryubito. Isso tem significado. Não é só porque ele socou um cara que é muito malvado, não é esse o ponto. A cena só tem significado por causa do valor temático dela. Isso vale pra muitos mangás e muitas cenas favoritas. Não, é difícil. Eu daria de exemplo ainda o Jinbei dando sangue pro Luffy. Sim. Sim, também. Eu já ouvi mais vezes do que os outros participantes aqui o Judeu falando, principalmente no Quadrinho ao Quadrado, ele se questionando bastante, né, sobre... Mas do que é? Sobre o que é essa história? O que ela tá querendo me falar? Né? Muitas vezes a gente se depara com isso. É sempre bom sempre fazer essa distinção. Tem zero a ver com o autor. O autor pode querer falar de alguma coisa, sim. podia planejar alguma coisa. Quando a gente fala da história, é o que tá lá, né? O mangá falou, o autor, foda-se, não é problema meu. Exato, então se ele queria ou não falar, vai depender da nossa capacidade de sentir, de extrair isso da história. E às vezes, não digo que é um extra, mas eu acho que é parte da nossa apreciação da história. Se a gente não consegue, nem sentando e refletindo, pensar qual é o tema da história, né? Tipo, ele falou sobre isso, o tópico. O tópico é fácil. Por que essa história foi escrita? Tipo, por que alguém escreveu isso, né? Qual é o ângulo que ele tá me dando sobre essa história, sobre esse tema, que mensagem ele quis passar, como ele contou isso de uma forma diferente, ou única, ou pessoal. A resposta dessa pergunta vai dizer se a gente vai se sentir motivado a avaliar melhor ou não. Isso é importante, a forma de qual o tema é tratado. Mas tem outro fator importante. Até porque, só completando o que o Estranho falou, ele que desculpa, eu acho que essa pergunta é uma pergunta relevante porque ela também fala com um medo de muito leitor, especialmente leitor que se diz entusiasta, que quer apreciar a qualquer nível levemente maior, que se a gente pensa o que o autor quis dizer e a gente não acha uma resposta fácil, a gente pensa, o autor quis dizer que ele queria um grande saco de dinheiro num sucesso, e a gente nunca quer pensar que essa é a resposta por trás de qualquer mangá nosso. Ou você não quer pensar que você é burro e você não entendeu o mangá também. Também. Ou um autor é pretencioso, tem os dois extremos, ou é pretencioso demais que eu não entendi o que ele quis fazer aqui, ou que ele não quis dizer porra nenhuma e, portanto, o valor artístico caiu, não sei, é discutível. Mas é um medo nosso de descobrir que o autor, do fundo do coração, só queria falar: olha que porrada maneira, eu vou ficar rico desenhando esse soco. A gente nunca quer pensar nessa possibilidade. E os temas ajudam a gente a pensar, não, isso tem um valor não comercial. Embora seja uma falácia, mas... Sim. Eu queria entrar num negócio que não é exatamente disso que a gente tá falando, mas conforme eu penso nisso, tem muitas histórias que... é difícil você colocar elas tematicamente do jeito que a gente tá pensando em temas, em tipo, descrever uma frase ou alguma palavra assim que resume. Mas eu acho que ainda é tematicamente relevante no sentido dessa discussão quando uma história é muito visual ou muito de passar
uma vibe, passar um tom. Tipo, eu acho que isso é parte do que a história tá comunicando com a gente, sabe? Se uma história é sobre comunicação, uma história que quer passar um sentimento, só, tipo, menos específico, mais uma sensação no geral, ela ainda tá sendo tematicamente relevante. Sei lá, por exemplo, tem um mangá que eu li, que é o Kami no Kodomo, dos Nishioka Kyōdai, e, sei lá, é uma história sobre um psicopata vivendo a vida, tipo, beleza. E eu acho que você pode não descrever muito a temática num sentido geral, assim, do que a história tá dizendo, mas ela tem um aspecto visceral de transmitir uma imagem, transmitir uma ideia, que é parte. Tipo, uma história que não é tão narrativa assim ainda tem temas. Uma pintura ainda tem temas. Uma música instrumental ainda vai ter temas, ainda vai estar tentando transmitir algo. E, então, intencionalmente ou não, inclusive. Sim. Porque eu acho que independente, e por isso que eu quis tirar o autor da jogada, porque intencionalmente ou não, se a gente quiser, qualquer coisa, tipo, emerge naturalmente da arte, para começo de conversa, né? Só de existir uma produção que é uma história narrativa ou não, inclusive, de existir no mundo e retratar alguma coisa, já tem algo ali. A gente vai avaliar se a gente vê valor nisso ou não, mas tem algo ali. Mais que isso, artistas ou não, a ideia de que a gente só falou o que a gente conscientemente tentou falar é ridículo. O campo da psicologia existe só pra provar que pra ninguém se aplica isso, né? Pros artistas, não, pra ninguém se aplica isso. Sim, também. Mas é por isso que essa questão de entender, às vezes, eu entendo a angústia, tipo, eu também tenho ela, mas eu acho que é meio supérfluo, porque se uma história te fez sentir alguma coisa, pra você, o que ela te fez sentir é o que ela está dizendo pra você, sabe? É o que ela está te comunicando. Então, Deixa eu falar então, Luiz. Queria puxar esse assunto de entender o tema pra fazer uma pequena provocação, que é, e quando a gente insiste que a gente entendeu uma obra de 70 volumes, no volume 10, a frustração de ver os outros 60 volumes serem sobre outra coisa. Porque eu penso muito numa crítica muito comum que fazem ao mangá Naruto, que é um absurdo que o mangá em que o tema era o trabalho duro sempre vai superar o gênio, passar metade do mangá desmentindo isso. Eu penso, o mangá desmentiu isso metade, então isso não era o tema do mangá, né? Foi o tema de um arco que coincidiu de ser o mais popular, mas... Sim. Pois é. Mas como isso foi um tema que os fãs identificaram muito cedo, isso condenou o mangá a ter que justificar os temas do Exame Chunin pelo resto da estadia dele, ou ele seria uma bosta. E eu não sei como eu lido com esse tipo de crítica, porque eu acho que é levemente injusto. Porque é que eu acho que nesse caso especial é dando muito valor a um momento específico da história. Mas com certeza existe a capacidade narrativa de ser um defeito quando a história tá falando duas coisas contraditórias. Tipo, isso é algo que é possível, é criticável, mas... O mangá teve um ato falho ali, foi um erro de roteiro que ele construiu ali e que contradiz... Eu não vou discutir se eu acho isso ou não, mas tipo, no caso, é possível. Pode ser. Mas de fato, eu acho que... De fato, tipo, não é que ele teve... Pra mim, não é nem questão que ele teve temáticas contradizentes, ele teve uma temática que falhou, não foi sustentada dentro da própria narrativa, então pra mim é uma crítica válida isso, no sentido de que, tipo, ele não conseguiu costurar muito bem o que ele queria dizer durante o mangá dele, no final das contas. Eu sinto que o importante é que, como ele é uma narrativa longa, e aí é uma característica dos mangás, por isso que a discussão é aqui no Mangá ao Quadrado, justamente, né? Que não na narrativa longa, a gente falou no começo, é possível ter vários, né, temas ali, né? Principalmente porque vai se tratar sobre muitas pessoas, muitos ângulos diferentes, vários arcos que são autocontidos e que podem estar relacionados com um grande tema, mas ele em si tem um tema específico. É vago desse jeito, e quanto mais história tem, mais diluído é isso. Então você pode muito bem escolher qual que é o seu preferido ali, que você acha que é o mais relevante da história, e teimar com o resto do mangá que não, mas isso aqui tá contradizendo toda aquela parte. Dá pra você fazer isso com qualquer trecho de história. Eu diria que isso, inclusive, é uma vantagem, isso é um dos motivos que eu gosto de histórias longas, tipo, é o fato delas poderem falar de várias coisas diferentes, assim, tipo,
eu poder explorar várias vertentes da mesma coisa, ou falar de... Quando, não, obviamente, não tá falando de algo muito absurdo, ou quando duas coisas não são completamente contraditórias. Mas é legal ler Naruto e ver arcos falando de coisas diferentes. É legal ler One Piece e ver que um arco vai falar de um tema que não tava lá até agora, mas, tipo, acrescenta ao todo da história. É bom, tipo, acho que é por isso que você tá lendo uma narrativa épica gigante. É pra ter essa variedade. Não, em personagens, em tramas, em temas também. Ou vem, inclusive, essa evolução de temas do mangá se encontrando às vezes, ou ele construindo até o seu tema. A gente citou bastante Vinland Saga aqui, e tipo, se alguém se prendeu nas... Embora já tivesse desde o começo do mangá, né? Mas se alguém se prendeu naquele começo de ação ali e pensou, pô, é sobre isso, é sobre a conquista dos vikings e não sei o quê, e pulou o quadro do pai falando que não era pra ter vilão e ficou o resto do mangá falando, pô, mas e aí? Cadê as conquistas? Tipo, você pode entender, você pode ler desse jeito. É uma leitura possível. Não acho que é a melhor, não acho que você vai aproveitar a história se você se apegar a isso. Mas é só leitura, né? Deixa eu pausar, a gente tá indo um pouquinho pra todo canto desse podcast, mas deixa eu só voltar um pouquinho sobre algo que você comentou, Luke, porque acho que eu tive uma pequena epifania aqui, porque, sei lá, quando você falou sobre os sentimentos que uma obra evoca em você, me fez muito pensar no processo que é gravar um podcast, tipo, de analisar uma obra. E o que você faz quando você grava um enquadrado, ouvintes, pra mim, pelo menos, esse é o meu processo, pelo menos, eu leio um mangá e eu sinto alguma coisa quando eu leio um mangá. E tentar explicar pro ouvinte por que eu senti aquilo é o processo, é a racionalização do que eu senti. Esse é o podcast, entendeu? Essa é a análise. Você sente algo e você se pergunta por que eu senti, por que eu não gostei, por que eu gostei, por que eu senti isso, por que eu senti aquilo. E nesse sentido em específico, talvez, não em todos os casos, mas muitas vezes o tema é sim um extra quase. Ou sei lá, pelo menos é a forma com que você racionaliza algo que você sentiu também, sabe? Então vim aqui falar sobre a arte, vim aqui falar sobre o enredo e vim aqui falar sobre os temas. Ok, beleza, é uma parte da racionalização do negócio inteiro. Mas eu acho que no final das contas é um fator, mas é um fator como outro qualquer na obra. Extra é uma palavra ruim, é um fator, é uma parte do todo, como a arte, como o enredo, como personagens, como qualquer outra coisa. Então, isso eu concordo. O ponto que eu quero chegar é se outras partes são muito boas, como qualquer outro mangá. A temática pode estar mais ausente, entendeu? E a gente pode conversar que não existe mangá sobre temática, e se a gente quer. Mas qual é? Vai. Tipo, tá mais presente ou menos em vários mangás, em várias obras. E tem mangá que a arte é horrível e o enredo é muito bom e você dá um 10 de 10 naquele mangá, foda-se, não importa, sabe? Um pouco mais complicado o oposto. Se bem que acontece. Tem mangá que o enredo é horrível e a galera defende também. Exato. E eu penso que temática é assim no final das contas também. Eu pessoalmente, judeu, eu valorizo muito temática. Tem gente que valoriza muito a arte, tem gente que valoriza muito outras coisas. Eu adoro temáticas, eu adoro quando algo tipo, durante um negócio quanto mais comprido, melhor. Quanto mais comprido, tipo, a pessoa consegue emaranhar o negócio no mangá inteiro, eu acho maravilhoso. Sobe muito o mangá pra mim quando acontece isso. Sim. Mas tipo... uma característica, né? É uma das. Se for pensar num critério ruim de avaliação de arte, que é você fazer categorias, roteiro X, arte X, temática, sim, pode estar nessa lista aí. Obviamente não é uma conta matemática, mas é uma categoria ali de você sentir melhor aquela obra e avaliar ela internamente. Sim. Eu entendo o que você quer dizer, Judeu, e várias vezes, tipo, obviamente isso faz parte da minha forma de ver as coisas, tipo, no sentido de que, mas você tá dizendo as coisas de um jeito talvez não tão interessante, ou acaba não sendo muito focado, não acaba sendo meio disperso, blá blá blá, e mesmo assim ainda gosta. Mas pra mim é difícil, porque você falou da sua forma de pensar nas histórias quando você vai gravar podcast. A minha forma, que eu nem sempre consigo, mas é a que eu mais tento, é visualizar a história como uma unidade o mais unitária possível. Sim. Como se tudo fosse, tipo, bloco sólido. A história toda tá me comunicando uma coisa específica. Tipo,
isso que eu consigo gostar de algum mangá só pela arte, porque eu acho que a arte tá me passando alguma coisa e é o mais importante, foi o mais importante pra mim, ou tem mangás que o roteiro é os temas. E acho que isso, no geral, é, tipo, o que a obra tá comunicando pra mim é muito relacionado ao que a história significou pra mim tematicamente, ou o sentimento disso. Então, é difícil pensar numa história que eu acho que o tema é só um fator, porque eu posso não conseguir descrever o tema, por exemplo... Calma, deixa eu olhar minha lista e pensar um pouquinho aqui. Eu dei um exemplo em off aqui de Dororedoro, por exemplo. Pode um lugar ser. que eu gosto muito. E, tipo, se você me perguntar sobre o que é Dororedoro, eu vou falar amizade, mais ou menos, eu não sei. É difícil, mas Dororedoro é um mangá que eu gosto muito e ele me passou uma sensação completa quando eu li. Então, eu diria que... Ele é muito massa velho. Ele é muito... Parte disso é a temática, porque não seria? Então, é a forma que eu tento ver as coisas, sabe? Eu tento julgar as coisas como se fossem um todo, uma parte. Tudo tá fazendo uma função para a unidade completa que é essa obra de arte. Uhum. Eu quero dar um exemplo pro judeu. Eu sinto que quando a gente fala que o tema é opcional, a gente, que eu não tô conseguindo ver ele direito e tudo mais, é feito por um grupo que aprecia tema. Uhum. Mas às vezes eu tô no Reddit, ou no Twitter, ou no Blue Sky menos, porque o Blue Sky é mais civilizado, mas no Twitter muito. Uma demanda de um grupo de otakus por menos temas, como se ele fosse não um extra, mas um defeito. E uma crítica em Shingeki, que eu via muito essa crítica de Shingeki, que era: enfim, tinha começado um mangá simples, que era só matar um monstro e nada mais complicado que isso. E aí, de repente, eles falam que tem uma revolução e que o protagonista tem que salvar alguma coisa. E estragou o mangá inteiro. Eu nunca vi isso, não. Uau. E já vi coisas semelhantes com gente defendendo Jujutsu. Mas eles estavam defendendo errado, porque até eu que era hater via que Jujutsu não era isso, mas... E com Shingeki Jujutsu, não só eles projetavam a qualidade na completa ausência de temas, como mostrava uma demanda, tipo, eu quero um Battle Shonen simples, eu quero que alguém mate alguém, não quero ninguém me falando nada, nunca. Não só isso, como eu via muito um ataque a um espantalho de tipo, tem essa pessoa defendendo esse arco aqui de um Battle Shonen que outra pessoa não gosta. Mas tá falando de tema aqui pra justificar que a história é ruim, ela começou a palhaçada. E tipo, não, né? Mas é justamente isso que você falou, de não achar que é um negócio que tá só virando desculpinha pra defender uma coisa que é ruim na história, sabe? Mas por quê? É tematicamente importante pra você. E não como parte da narrativa. É só uma tentativa de justificar coisas. É tudo parte do todo, né? Tem uma grande vertente de pessoas, de forma geral, em artes de forma geral, não só em mangás, que adoram a frase do cérebro lisinho, né? Tipo, meu cérebro tá liso, que nem um peito de frango aqui, não preciso pensar em nada, só absorva a história e tá ótimo, e é isso que eu quero. E é uma forma de você viver também. Você pode viver assim também. Da mesma forma que você não pode... Se alguém falar, olha, eu tô achando essa arte do mangá meio ruim, e aí alguém fala, mas aí olha o cara criticando a arte, e não, você pode criticar também, sabe? Tipo, são partes específicas da história que podem ou não te agradar, e cada um vai criticar do seu jeito. Eu com certeza, sei lá, eu tô pensando sobre isso, sobre esse caso aí do Luke, sobre, tipo, com certeza existe essa demanda pelo cérebro lisinho. Pelo cérebro lisinho, eu quero só o massa velho, né, não me fala coisas, eu quero só a ação, É só difícil pra mim imaginar esse tipo de coisa, porque eu falei isso, mas toda cena que eu gosto, assim, tipo, de um Battle Shonen, ela tá me dizendo alguma coisa, ela tem uma razão de existir fora ver um socão, tipo, qual a graça de ver o Luffy dando um socão no Crocodile se não tinha um drama por trás, esse drama significava alguma coisa na história? Eu não entendo, tipo. Aquele mangá que eu nunca li, o Iso leu bastante dessa categoria dos Shumatsu-like, e aí o Shumatsu... Como que chamou o mangá original? Shumatsu no Valkyrie. Pra mim é a definição de cérebro lisinho. Ele é cérebro lisinho mesmo? Ou você consegue tirar temáticas disso também? Ele tenta. E se você acha que ela completa de maneira satisfatória, depende de vocês, eu acho que não. Eu acho que o Shumatsu tenta falar alguma coisa sobre o conflito entre o humano e o divino, sobre você lutar pra alcançar o divino. Não sei se chega tanto quanto tenta, mas eu não sinto que o autor decidiu que ele não vai falar nada.
É engraçado, porque Algumas isso... das cópias, por outro lado, meu Deus. Tem o... Eu fiquei pensando nisso, nessa questão de não querer nada. É difícil pra mim imaginar, porque, por exemplo, eu leio muito o Battle Shonen ruim da Shonen Jump que vai ser cancelado em 20 capítulos. Porque aparece bastante, eu leio sempre as estreias e tudo mais. E mesmo esses, tipo, mesmo os mangás mais básicos, assim, do mundo, um Doron da vida, o tipo de roteiro mais clássico de mangá da Shonen Jump é fazer um arquinho que termina com uma mensagem muito clara, assim, do que aquele arco tá querendo dizer. Tipo, o mangá da Shonen Jump sempre adora terminar quase que o personagem virando pra você e falando que a história era sobre aquilo. Tipo, um dramazinho que é especificamente sobre esse tipo de coisa. É difícil imaginar o tipo de história Battle Shonen que não vai fazer isso. Qualquer história, na verdade. Sim. Mas é que eu tô pensando mais em Battle Shonen. Que acabou de me ocorrer agora, uma coisa que não tinha me ocorrido até essa conversa, que histórias têm temas, arcos também tem os temas dentro da história, mas às vezes, e aí o Massa Velho não fala muito disso, só a luta já tem um tema interno dentro da própria luta. Eu falei agora, Shumatsu não fala muito um tema no geral, só uma coisa meio mal feita de Wano contra Divino, e sim, mas cada luta de Shumatsu é calculada para os rivais representarem coisas opostas que dialogam entre eles. Os deuses são os vilões e os humanos são os heróis. Mas a luta do Hércules contra o Jack o Estripador é entre o deus mais heróico dentre os vilões e o humano mais vilanesco dentre os heróis. E isso é um tema, isso é... justamente. Assim, o exemplo de Jujutsu é o supremo nisso, porque toda luta em Jujutsu é uma temática nova, inclusive. Os Jujutsu estão sempre discutindo alguma coisa das lutas. O protagonista vai lutar contra um advogado. A luta é sobre processo criminal e advocacia e tudo mais, sabe? Não é só sobre isso essa luta. Eu pensei no Shumatsu Laikos e você falou... Talvez algumas outras histórias sejam assim, então não sei. Mas no caso de Shumatsu, obviamente o autor não pegou papelzinho e sorteou os confrontos de verdade. Tipo, então foi uma escolha. A partir do momento que foi uma escolha, tem uma razão dele ter sido escolhido assim, tipo. Consciente ou inconsciente. Então sim. Ele pensou que aqueles personagens iam se bater e tinham que significar em ser aqueles dois e não ser outros dois qualquer, porque, de novo, não foi aleatório. Ele não jogou no random.org que nem a gente faz no Torneio das Trevas. Tem uns Shumatsu likes que eu acho que é aleatório, mas aquele que eu gosto, que é o Majou Taisen, é visivelmente calculado, cada um dos matchups para um rival tirar algo da backstory do outro e vice-versa. Por isso que eu falei, talvez alguns sejam, mas de forma geral, você tá escolhendo coisas. E só completando também que eu reclamei mais cedo que eu acho que trabalho duro e versus gênio não é o tema de Naruto. Mas é o tema de duas lutas, que são tão populares que meio que são grande imaginário de Naruto na memória de muita gente. Uma série de lutas imensamente populares, que a gente olha pro tema delas e projeta o tema do mangá. E estão até... A gente vai dividir no micro e acha temas no micro também. Eles são parte da experiência. Independente, e eu quero ressaltar isso que a gente já falou, que emerge naturalmente, às vezes não intencionalmente. Você brincou aí, Luke, de que a gente fazia o Torneio das Trevas de forma aleatória, a gente fazia, e na hora que surgiu o matchup, a gente pensava na hora, assim. Muitas vezes o tema nascia só da existência daqueles personagens terem sido escritos da forma como eles eram, e eles estarem frente a frente, tendo que lutar num torneio sem nenhum motivo, emerge algo ali. Eu pensei nisso, a gente criava uma narrativa, a gente criava algo que a luta tava dizendo. Então acontece. Por ser uma história sobre pessoas, uma história de acontecimentos, a sempre vai ter. É parte de acontecimentos que estão no mundo, que estão em uma sociedade e, tipo, não tem como você não tá dizendo alguma coisa. Porque você fez escolhas o tempo inteiro. Você tá. A partir do momento que você fez uma escolha sobre o que você não tá fazendo. Então. E justamente, por a gente estar colocando personagens fazendo coisas em uma realidade, e a nossa vida tem significado em tudo que a gente faz. Não digo nem significado no sentido metafísico, mas tipo, tem um propósito, está acontecendo algo e isso pode ser ou não interessante, é natural. Se a gente pegar qualquer mangá de esporte, se você colocar 2 times pra jogar, independente dos times, tem um tema ali.
Sabe? Algo está sendo dito sobre a realidade, sobre o time preparado, o time despreparado, ou sobre os dois times muito bem preparados, ou sobre os dois não bem preparados. Sobre o rico e o pobre. Sobre o rico e o pobre, sobre os dois pobres, sobre os dois ricos. Tudo tem algo ali, e como a história vai tratar aquilo é o tema dela, né? Então é natural que tenha o tema. Então, mesmo que quem queira limpar o cérebro, deixar ele lisinho ali, retinho ali, não tem uma dobrinha. Talvez você possa fazer uma animação de figuras de palito se batendo e vai ter propósito. Vai ter alguma história. Então, não tem como escapar. Eu acho que sempre tem algo que você pode extrair à vontade. E pode ser interessante você extraindo, você fazendo essa análise, tentando entender qual o ângulo que o autor está tratando aquilo, já é uma experiência enriquecedora por si só. Bom, tudo é subjetivo, mas acho que isso é especificamente uma das coisas mais subjetivas que tem, assim, por causa dessa emergência. Tipo, se alguém pegar um mangá que eu não gosto e não acho que não comunicou nada de relevante comigo, sei lá, Fairy Tail, foda-se. Pô, sei lá, alguém pode ter lido Fairy Tail e pensado no que a história tava dizendo e tirou alguma coisa pra ele. Quem sou eu pra dizer que Fairy Tail não tá dizendo absolutamente nada só porque não se comunicou comigo? Eu só acho ruim. Outra pessoa é o mangá favorito de muita gente no mundo. E algo que você disse mais cedo, Luke, sobre o quanto mais você gosta, mais você tem essa vontade, inclusive, né? Por isso que essa vontade de tirar temas é tão anti-intelectual e tão anti-arte mesmo, sabe? Porque eu tenho uma experiência vívida de comentar provocativamente no Twitter de que Jujutsu é sobre nada, né? Achei que a gente não ia não ia chegar nisso. Mas é só porque eu lembro especificamente que muitas pessoas comentaram comigo, comentaram dessa minha provocação como algo anti-intelectual mesmo, tipo, como, é tão claramente sobre, tipo, racismo e sobre cara lutando contra, não sei, contra a família e não sei o que, pipipipopopó, e tipo, não gostei tanto de Jujutsu pra ficar procurando isso, mas quem gostou, obviamente tem um apreço de tirar isso da obra. Sim. De forma anacrônica aqui, era a exata vivência de você ler Bleach 15 anos atrás. O fandom de Bleach pensa muito a respeito. Não, então, exato. Quem lia com desgosto, com raiva, pra zoar, não se importava, não via nada ali. Mas quem gostava, com certeza via coisa, e tem coisa lá, sempre vai ter, né? Porque é um pouco injusto olhando pra trás o quanto eu zoava que Bleach não era sobre nada. É injusto. Não é que não era sobre nada, é que eu não me sentia compelido a analisar ela. Agora, uma história pode ser sobre algo, e esse algo ser só algo que você pensa, mas foda-se. Tipo, claro. Tem uma troca que eu tive com o Judeu faz muito tempo, que ela mora na minha cabeça faz muito tempo. Vamos lá. Eu tava falando como eu não gostei de Evangelion. Polêmica, mas irrelevante. E aí eu mencionei especificamente que eu não gostei do episódio que o Shinji e Asuka tem que se sincronizar pra o robô dar certo e tudo mais, e que eu falei que esse episódio me irritou. E o Judeu fala, mas você não pegou toda aquela mensagem sobre o trabalho em equipe, a importância de empatizar e de se entender a pessoa que mora com você? Eu pensei, mas eu não tenho que ver Evangelion pra pegar a ideia de que trabalho em equipe é do bem. Não, tem uma desproporcionalidade. Eu não sei se eu concordo muito com esse judeu do passado, inclusive. Eu não sei se eu tenho essa mesma opinião hoje em dia. Foi parte de um debate, provavelmente foi o que você pensou mais rápido pra me desmentir, mas o ponto... porque Evangelion é bom, tem esse detalhe importante que o judeu tem que defender uma coisa certa. Mas existe também, às vezes, uma questão de proporcionalidade, que tem obras que têm um tema, e você consegue ver um tema, esse tema não é excepcional o suficiente pra você falar, eu tenho que ver ele nessa história. Eu tenho que ignorar os aspectos dessa história, porque, olha só, falou que o bem sempre vence o mal. Tá, mas o bem vence o mal eu posso ver em coisas que me agradam muito mais. Pô, mas um mangá de coming of age de crescimento. Tá, eu já li 500 mil mangás que falam sobre crescimento de maneira muito boa. Não vai ser especial, né, falar essa Hong Kong genérica 489. E só pra deixar claro pra mim, pelo menos, é aí que entra o tema, de fato, só como
só como, mas como um dos fatores da qualidade de uma obra no geral. Então, pra mim, sei lá, Dororedoro não tem nenhum tema aí muito especial pra mim, além disso de, tipo, pô, amizade é da hora. Ok, eu posso ler o Battle Shonen cancelado da semana da Jump e tirar essa mesma mensagem. Mas justamente, o Dororedoro fala bem que a amizade é da hora, porque os personagens que ele mostra pra falar que a amizade são da hora, são muito da hora. Então... eles têm amizades muito da hora. Claro, mas, tipo, acho que o mangá Dororedoro tem um tema muito forte de perda de identidade. Então, sim, tem também. talvez, Mas eu acho que só tem muitas fechando. coisas, não vamos entrar em a discussão do que Dororedoro A é. gente pode fazer uma sessão de discutir temas. Mas Todo mangá só pra fechar o raciocínio, que é classificar aqui, tem ou não tem temas, não diz nada sobre ser bom ou ruim nenhum mangá. Sim, então ele pode ter tema e ser uma bosta, e pode não ter tema e ser legal. Ou pode ter um tema que não me importa tanto e ser bom ou ser pode ruim. aumentar a sua apreciação, pode diminuir sua Nada apreciação. diz nada. É que nem falar, mangá com arte realista. É uma característica. É bom, é ruim? Eu não sei. Às vezes pode não combinar, às vezes pode. Acho que essa é uma conclusão que a gente chega em 50% dos podcasts, talvez mais, mas tipo, as obras são o que elas são por si só, assim, você tem que analisar elas sem grandes definições anteriores. Você tem que pensar nela por ela própria. Mas é por isso que esse desejo de Shingeki ser simples é tão bobo no final das contas. Porque você tem completa razão, Estranho. É o mesmo desejo de arte realista, sabe? Tipo, não, tem que. É o que você comentou mais cedo, Luke. É a obra como um todo também, no final das contas. É por isso que falar que é só um fator também tá errado. Você tem razão, Luke. Quando a gente consome algo, a gente consome tudo junto, né? Tipo, é o contexto em que é o contexto em que a arte tá, é o contexto em que a narrativa tá, é o contexto no qual o tema tá. E é por isso que é algo a se pensar e é algo para se pensar em contexto também. E desejar, não, eu quero o tema assim, é um desejo um pouco bobo mesmo. É o que o Estranho falou, as histórias podem ser boas, ruins, medianas e tratar do tema da forma que for, não quer dizer nada. E se você se importa ou não com aquele negócio, não vai mudar sua vida porque é uma história sobre amizade. Beleza, é assim, tá certo. Eu quero puxar da pauta do judeu aqui, que a gente tá falando disso de uma forma bem abstrata, né? No sentido de, tem tema, não tem tema, faz bem, não faz bem, mas será que a gente consegue tentar pensar em algumas características que a gente considera boas ou necessárias pra gente falar, pô, tratou bem esse tema? Tipo, o que a gente espera numa história pra gente sentir? Qual é o tipo de coisa que a gente pode esperar de uma história pra poder sentir isso? Tipo, eu acho que o negócio, você diz em como ela é transmitida pela história? Em questão mais técnica mesmo, que nem você diria que X arte foi, tipo, X parte do enredo foi boa ou não, que diria, que uma obra precisa ter pra você falar, não, foi bem trabalhada essa temática? Eu acho que uma parte importante é que é parte da história e não tipo, o personagem tá gritando isso pra você meio que sem conexão aos eventos da narrativa, por exemplo. O personagem tá falando isso, mas a história tá só sendo lá só existindo, tipo, acho que essa... Você tá criticando filmes do Tarantino, é isso? Pessoas falando coisas que não tem nada a ver com a história? Não, calma, isso é bom. Eu tô falando que, tipo, o cara chegar e falar... Pega um Battle Shonen ruim, assim, chega o cara e fala, pô, a amizade é da hora, mas a história aleatória que ele contou naquele capítulo não tinha nada a ver com isso. Ele só chegou e falou o tema porque tinha que ser sobre isso, mas não existia contexto dentro da narrativa pra ser sobre isso. Só quero constar rapidinho que isso não é verdade sobre os filmes do Tarantino, ok? As falas são insanamente relevantes às grandes temáticas dos filmes, viu? Não é... Discutível. Isso é outra discussão. Ou tem o caso de Dungeon Meat, né, que o judeu gosta de falar, que tá sempre lá, tá tipo em todo momento lá, e eu acho que isso não é necessário, mas é um fator positivo de Dungeon Meat, você vê que todo elemento da história tá se unindo nisso, né? A presença é o primeiro fator meio que essencial pra mim. Toma isso, a diferença entre One Piece e Naruto. Se Naruto tem uma grande temática, provavelmente é o ciclo do ódio. Não é essa questão aí dos gênios, dos gênios, não sei o que. O ciclo do ódio é a grande temática. E, tipo, não é algo que vem em volta. Não é algo que tá tão contínuo assim no mangá como deveria de estar.
One Piece, dá pra falar abrangentemente sobre, tipo, anti-autoritarismo nele, sabe? Sobre liberdade como um todo. E você vê isso em todos os arcos. Com certeza é algo muito mais presente pra mim. Eu sinto que, pensando então em características, essa é uma que eu gosto bastante, essa que você tá citando, de estar. Eu não sei se é a melhor definição, mas tipo, ser coeso. No sentido de a temática de uma forma ampla tá coerente, tem a ver com o que o Luke falou também, tá coerente com o que a história está dizendo e surgir recorrentemente, né? Então, como tá presente ali o tempo todo e tudo da história gira em torno daquilo, pra mim é um sinal de uma boa temática no sentido de tá sendo bem trabalhado, né? Propôs essa história e propôs esse tema e tá trabalhando ele de vários ângulos diferentes, de várias posições diferentes, tá se aprofundando em alguns detalhes, tá dando outro ponto de vista. Isso pra mim é uma característica boa, sabe? De ver. No final, não preciso que todo arco tenha alguém de Naruto falando assim, não, mas o ciclo do ódio é foda. Não, eu quero que esteja salpicado na história e que seja falado de vários jeitos diferentes e que isso no final faça eu pensar, pô, participei dessa jornada da história, eu gostei do todo que ele tratou ali. Isso não é necessariamente importante em toda a história, mas o que você falou de estar salpicado de várias formas, eu gosto muito de quando um tema tem essa nuance de vários personagens, por exemplo, tá a opinião distinta deles sobre alguma coisa, sabe? Você vê vários pontos de vista sobre aquela coisa. Obviamente depende do tema, depende da história. Vinland Saga, de novo, não vai só ter o Thorfinn falando que pacifismo é legal. Ele vai ter essa visão de mundo dele questionado por vários ângulos. Outros personagens vão ser questionados. Essa diferença de perspectiva é importante. Eu acho que uma história básica, assim, tipo, esse fez a estrutura funcional primária, dá pelo menos o ponto e o contraponto. Se tem um tema, é porque uma perspectiva vai ser defendida pelo protagonista e a outra vai ser defendida pelo vilão, e elas vão ser incompatíveis, isso. Sim. Isso já, então... E pode ser temperado com terceiras e quartas perspectivas, mas menos que isso, pra mim já tá... Não que você não possa ser fora de uma estrutura e ser bom assim, mas já tá estranho, já tá o que esse cara tá fazendo? Ele se perdeu no caminho? Tá menos e não precisa nem ser necessariamente uma crítica, tipo, duas visões opostas, e sim visões sobre, né? Eu tô pensando aqui em Kokunik, que não tem um vilão, né? Tipo, pois é. Mas são... É sobre a relação entre essas duas pessoas que buscam se entender e a comunicação é importante para ambas, só que cada uma entende de um jeito diferente, se comunica de um jeito diferente, e nisso surge o conflito e surge a discussão da história, né? E Kokunik vai falar da diferença de pessoas e a história vai mostrar pessoas sendo diferentes do tempo inteiro. Isso é outra coisa, né? Você tá usando a história o roteiro para reforçar o que você tá dizendo. Sim, exato. E eu gosto muito de pensar em, tipo, fazer cenas. Acho que isso é outra questão, mas, tipo, quando você combina bem o seu grande clímax narrativo com o seu clímax temático, eu acho sempre muito importante. One Piece faz isso muito bem pra mim. Sempre a conclusão, várias vezes a grande conclusão de uma luta tem um significado além de a luta terminou. E eu aprecio isso. Sim. E o One Piece acaba muitas lutas por timing, não é quando a conta do Power Scaler fechou certinho pra agora o vilão não falar, mas é quando o Oda faz o Luffy falar o que tem que ser dito e agora a luta pode acabar. Porque o sentimento foi passado. O One Piece tem muito essa lógica de o tema guia a luta. A luta contra o Arlong termina com o Luffy quebrando o quarto da Nami. É por isso que ela termina assim. É mais do que só o Arlong ter sido derrotado. Tem todo o significado do que isso representava. E não é a lógica, então o Arlong perdeu pra esse golpe, quer dizer que esse é o limite da força do Arlong. Não, quer dizer que o sentimento fez aquela luta acabar ali. Se o Oda quisesse fazer o Arlong levantar, ele podia fazer, não tem tipo... mas agora ele provou... Não é uma conta matemática que decide. Não é um videogame que os personagens têm barra de HP. Eu tô pensando aqui nisso de culminar num clímax de temática, e eu tava pensando como mangás de esporte tem uma certa dificuldade, porque raramente tudo se resolve num ponto final de uma história, nos últimos finais. O esporte sempre tem que forçar um pouco a barra além da realidade do esporte pra todos os jogos serem a coisa mais equilibrada e disputada de um jeito que não existe, né? Mas tipo, sempre tem múltiplos coisas acontecendo em paralelo, e aí eu tô lembrando de Slandunk como um exemplo primordial de bom mangá de esporte, adorado até pelo Iso, em como no seu jogo final
ele volta com o tema principal e ele encerra nesse clímax exato de, tipo, como é a relação do personagem com o esporte, né? O clímax não é nem o ponto sendo feito, é o que acontece logo em seguida. Esse é o clímax. Exato, né? Qual é a conclusão dessa narrativa. E por isso que é tão bom, é tão catártico, né? Que, tipo, quando você combina essas coisas. Você fala, pô, todo o propósito tá culminando nisso aqui, é tão gostoso quando chega esse momento. Mas não precisa ter, não tô cobrando mas isso. até quando você Haikyuu... consegue... eu tava pensando justamente aí que aquele ponto do Yamaguchi, por exemplo, lá no... Não é um ponto não um ponto definitor, é só um momento do personagem. Mas é climático, é um grande momento. Exato. Obviamente, se você quiser, você pode tirar uma temática ali, obviamente tem sobre, tipo, persistência e tudo mais, mas é um ponto empolgante por causa da narrativa, por causa da construção, né? E em parte da arte ali também, né? Claro. Acho que é por causa de tudo. Você tá, eu acho que é um momento que você combina as coisas. O Tsukishima falando que começou a gostar de voleibol. Muito bom. Todos os aspectos se unindo pra criar algo. E por isso é mais legal do que quando é só, tipo, só tá concluindo uma história. E aí entra na sua definição do que você tá tirando ali de novo, obviamente, né? Claro. Claro. Um outro fator um pouco mais etéreo, estranho pra eu considerar um bom trabalho de tema, isso é mais etéreo, mas que me instigue intelectualmente, sabe? Faça eu pensar sobre uma coisa, uma experiência. Tava olhando aqui minha lista de mangás e tem 2 exemplos de excelentes podcasts que a gente gravou. Um é o Girls Last Tour. Girls Last Tour a gente adorou os temas desse mangá. E ele tem toda essa exploração antropológica sobre, tipo, o que é ser um ser humano, que é feito tão vagamente no mangá, sobre essa antropologia pelo olhar dessas garotas burras, sabe? Tipo, é tão maravilhoso, sabe? Eu adoro. Metade burra, metade não. E qual era o outro? Você falou que tinha 2? O outro é um pouquinho mais complicado, mas eu tava recentemente escutando o podcast do Alice, do Oshimi, do Kaeri Alice. Do Kaeri Alice. A gente passou muito tempo tentando conversar sobre o que é esse mangá, afinal de contas. E, tipo, isso é o bastante até pra mim. Tipo, se me instiga, se de alguma forma ou outra o mangá, tipo, tá me forçando a tentar entender ele, isso é algo mais pessoal, talvez. Você tem que ser um pouco mais entusiasta de arte, talvez, pra chegar nesse ponto. Mas é algo muito é um caminho possível de você se sentir estimulado, que é intelectualmente, justamente, né? Acho que a gente não entrou nesse ponto muito básico de que o tema em si só pode ser mais interessante ou menos interessante além da forma como ele é trabalhado. E isso de verdade, é muito importante isso para a sua apreciação do negócio. Pode ser um tema batido, mas tratado de um ângulo diferente, de uma forma diferente, que te faz pensar sobre aquilo, ou pode ser só uma coisa batida, você nem faz você pensar muito, mas você sente também. 1001 mangás são sobre comunicação, mas o Kokuniki me afetou mais do que a maioria, porque ele me falou comigo de um jeito que me pegou, assim, que outros não pegaram. Mas hoje em dia, 1001 mangás são de comunicação, realmente. É uma nova era. E o Kokuniki é o melhor deles. Isso traz um pouco o fator que eu ia trazer, que é... Acho que subjetividade e criatividade afetam muito como eu julgo um tema do mangá, somado aos fatores que você trouxe. Tem muito mangá que tem um tema que eu olho e penso, tá, ok, tanto faz, e tem outros que pegam no meu pessoal de um jeito que eu penso. Isso talvez não pegue outros leitores, mas falou comigo, me fez pensar em coisas, me fez lembrar de coisas. Eu gosto muito do mangá Boys Avis, que é um mangá que o pessoal do podcast não gosta muito, pra não falar não gosta nada. Eu tenho bastante crítica. Mas é porque é um mangá que perde muito tempo pra descrever uma certa experiência de cidade interiorana, que é uma experiência que tem muito a ver com uma bagagem que eu tive com cidades interioranas. Isso fala diretamente comigo, e isso acaba se tornando o ponto central pelo qual eu vejo esse mangá, que supera alguns pontos de personagem e tal. A gente Isso é bagagem, assim, isso é subjetividade própria nossa. Acho que alguns temas são só bons nos nossos olhos, e tá tudo bem, porque eles ainda estão lá. Coisas que importam mais pra você e coisas que importam... Tem aquele outro mangá que você gosta também, Izu, que você começou a gostar muito mais dele quando você viu o tema, que é o Jitsu wa Watashi wa, que... Sim.
Você começou a gostar porque você viu ele falando algo que interessava você sobre educação. Sim, e isso é um bom exemplo porque ele começou a falar de verdade isso do terço final do mangá. Uhum. E até lá eu tava, ok, tá bacana, mas de repente ele entrou num assunto que o olho brilhou, que uou, isso conecta bastante comigo. Foi relevante pra você, assim. Sim. E eu tô dando os meus exemplos, mas cada um tem os próprios exemplos de um mangá Sim, que sim. ganhou valor no seu próprio olho, porque falou com você. Quer puxar isso como tema final, Judeu, pra gente encerrar, justamente? Falar de alguns temas de mangás que ressoaram com você? O que vocês acham? Pode ser no amplo Ou geral, coisas que vocês. Não precisa ser nem tão pessoal. Pode ser, tipo, coisas que vocês lembram e vocês. Ah, nossa, é verdade, esse mangá aqui trabalhou tão bem esse tema. Ou qualquer coisa do tipo. Pode começar então você, Judeu. Eu penso em podcasts, assim que eu lembro de temas de mangá. E eu lembro especificamente da gente gravando o de Fire Punch. E esse era um mangá que a gente começou falando, ele tem muita coisa pra falar. E a gente falou sobre tudo que ele tem pra falar. Todo mundo. Eu lembro especificamente de. A gente divide o podcast em duas partes normalmente. Primeiro temas e depois personagens, né? E não teve essa parte dos personagens nesse podcast. A gente foi de um em um. Cada um trouxe um tema que o mangá tinha e a gente foi comentando sobre aquele tema e coisas como, tipo, a necessidade da arte pra vida, sabe? Coisas assim, maravilhosas em Fire Punch. Ele é muito bom em trabalhar esses temas dele. Adoro Fire Punch nesse aspecto dele. Uhum. Você pensa em alguma coisa imediatamente, Luke? Fala duas coisas. A primeira, que é o que eu acho super pessoal pra mim, que nem o Wilson falou, e a outra mais generalizada, que eu acho que o mangá fala bem dos temas, mesmo que não seja tão pessoalmente relevante pra mim. Eu acho que um que é muito, me pegou muito, é mais a metáfora, mas é tipo, é o que o mangá tá dizendo o tempo inteiro, é o mangá do Asano, DDD The Destruction. Ah, uau. Porque, sei lá, desde que eu comecei a ler, o mangá se passa nessa Tóquio que tem uma nave gigante sobrevoando Tóquio que pode cair a qualquer momento. E eu acho que esse é um mangá que se comunicou muito comigo nessa ideia de que, tipo, o mundo pode estar sempre prestes a acabar, tipo, essa ansiedade contemporânea de que você não sabe o que vai ser o futuro. A banalidade do apocalipse, né? E essa imagética muito forte de que no mangá é literalmente um troço que pode cair em você. Já caiu pedaços antes e deixou partes da cidade inacessíveis, assim. E acho isso muito forte, assim, tipo. E combina com o fato das crianças ser um negócio saindo pro ensino médio, tem um aspecto meio coming of age, de, tipo, enfrentar a vida, mas você tá enfrentando a vida num futuro tão incerto assim. Me lembra, isso me pega muito, né, porque agora que eu pensei, isso também é parte da ideia de Hoshino Samidare, tem um martelo gigante que pode cair em você o tempo inteiro. E outro mangá que não me pega tão pessoalmente assim, mas eu acho fascinante no aspecto de que o mangá revolve o tempo inteiro em relação às ideias dele, e por isso é um dos meus mangás favoritos, é Yagate Kimi ni Naru, que todo mangá de romance vai ser sobre amor, em algum nível. Mas Yagakimi fala tão profundamente sobre os significados diferentes para pessoas diferentes. Ah, sim. E o quanto isso significa e o que isso quer dizer naquele relacionamento específico. E eu achei uma abordagem muito fascinante o tempo inteiro. De fato, pegou esse negócio que você meio que toma como base do gênero, né? Obviamente. E explorou ele. Foi bem a fundo nisso. E por isso eu gosto muito. É fascinante, né? Que muitas histórias têm o amor como mensagem, né? E a GT Kimi no Naru tem como temática mesmo, né? Tipo, pegar esse negócio e destrinchar quase, né? Tipo, no mangá inteiro. Pensar nas várias perspectivas que as pessoas têm sobre o amor e tudo mais, né? Bom exemplo mesmo. Iso, consegue pensar em algum mangá? Consigo. Quero dar um exemplo justamente de um mangá em que tem uma temática óbvia, mas tem uma outra temática mais no fundo, mas que essa é a minha temática, porque é o mangá O Marido do Meu Irmão. Um mangá sobre um cara desconstruindo a própria homofobia ao conviver com o cunhado que é gay, que eu não sou gay, nem tive que conviver com um cunhado gay, então obviamente esse mangá não fala sobre a minha vivência, obviamente não é um mangá que eu leio, literalmente. Mas tem um fator no mangá que me chamou muita atenção, que obviamente é secundário, a parte da aceitação do gay e tudo mais, que é que o cunhado, além de gay, ele é canadense. E que logo de cara eles fazem um paralelo de tipo, o Canadá legaliza
o casamento gay, o Japão não legaliza, o Canadá coloca algum condimento que não podia colocar numa comida japonesa, e que o cara fala, eu não sei se eu aprovo esse condimento como uma clara metáfora pra não sei se eu apoio a visão de mundo do Canadá. E eles vão estendendo isso pra o cara pensar que por que o meu país não aceita gente tatuada nas onsens? A filha dele começa a fazer um monte de questionamento de coisas da vida no Canadá que ela ouve, por que o Japão não aplica? E eu vejo esse mangá usar o tema do casamento gay que o Japão não legalizou como uma escada também pra falar tem muita coisa fora do Japão que é funcional e que o japonês está muito fechado além dos gays e que tá trazendo isso junto, e isso me chamou muita atenção nesse mangá. Sim. Mas tipo, me fez pensar nesse mangá por muito, muito tempo. Ah, incrível. E eu queria dizer isso, porque eu sei que isso não é o ponto que chama atenção nesse mangá. Eu sei que não é isso o motivo pelo qual metade dos leitores leram. Mas eu acho que ele tá lá mesmo assim. Diferencial em relação a outras histórias que são só sobre aceitação LGBT, né? Tipo, usa isso pra falar mais coisas. Não, você tem completa razão. A parte... Xenofobia é tão parte desse mangá quanto homofobia. Você tem completa razão. Não, pois é. É assim. Um ótimo mangá. Estranho, fecha o podcast pra gente. Ou você tinha mais exemplos, desculpa. Não, tinha só esse. Ok. Estranho, fecha o podcast pra gente, por favor. Eu tava vendo minha lista aqui de mangás, tentando pegar exemplos que não cito com frequência em podcasts, justamente pra gente não ficar muito repetitivo. Gostei dos exemplos de todo mundo. Tô pegando aqui um dos mangás que estão mais altos na minha lista e que eu gosto muito com a forma como ele trata sobre os seus temas, que talvez sejam vários, mas ele é tão curtinho, tão direto, que é o Kakokaku Shikajika, que é o mangá... Ele, como é a categoria autobiográfica, né, de mangá, por ser autobiográfica de qualquer história, normalmente é sobre um ângulo de um tema mesmo, né, tipo, você pode falar da vida de uma pessoa de forma geral, mas você pode falar de um tema específico, e no caso da autora aqui, que ela tá contando a história dela com o mestre dela, né, que ensinou ela, é possível a gente dizer que é uma história sobre arte, mas ela é uma história sobre a relação entre mestre e aprendiz, sob o ângulo de ter ter uma gratidão tardia e, portanto, ter esse arrependimento de não saber aproveitar aquilo que se tem no momento exato, e você ter essa gratidão que você devia ter expressado enquanto vivia, enquanto estava ali naquele momento, e que só sobrou arrependimento no final, sabe? E eu acho que é um ângulo muito bonito de enxergar, porque a gente já falou desse mangá, né? A gente fez podcast dele, né? Sim. E quando a gente falou dele, a gente citou bastante sobre o quanto a autora olha pra si mesmo e pros seus defeitos pra poder encarar essas decisões do passado dela e de não ter valorizado. E eu sinto isso tão humanamente conectável, de você só tarde demais conseguir olhar pra algo que você tinha e que era muito bom ou muito importante, ou que te moldou e agora já foi, sabe? Que você só pode olhar pra trás, pra quem você era e todos os seus erros e encarar isso de alguma forma, né? Eu achei uma forma muito honesta e bonita de olhar pra si mesmo, e que me marcou bastante, né? De tipo, pô, e aí? O que eu deixei pra trás e eu deveria ter valorizado? Enfim, é um sentimento muito, muito tocante, foi muito bem trabalhado na história, assim, permeou o mangá do começo até o fim. Perfeito, excelente exemplo. Bom episódio que a gente gravou aqui. É muito gostoso falar sobre temáticas e... Deixa aí os ouvintes dizerem pra gente as temáticas que eles gostaram aí. Diga aí nos comentários. Perfeito. Qual o tema do Mangá ao Quadrado? Qual o tema do quadrado? O ao quadrado tem um tema que é tipo... Se o ao quadrado tem um tema, eu diria que é tipo a dicotomia... não sei se dicotomia é a palavra. É o conflito leitor-autor. Esse é o tema do Mangá ao Quadrado. É o conflito autor-leitor, esse é o tema. Alguém vai fazer uma análise do Mangá ao Quadrado. A gente definitivamente tem arcos de personagens. Não, tem temas longos durante o mangá. Subjetividade. Temas era um tema do ao quadrado. Um tema que foi um tema sendo o clímax do tema sobre temas. Não, um tema recorrente do ao quadrado é justamente a gente decidir, tipo, depende. E a gente foi chegando nisso ao longo de muitos anos. A gente não começou no depende, a gente chegou no depende. Chegou no depende. Subjetividade é um tema. Exato. A gente chegou no pós-modernismo.
recomendação da semana é minha. É sua, Judeu. Eu ainda tô na minha jornada de tentar achar as gemas perdidas. Vamos ver se alguém aqui... Aquele dia que eu falei pro Judeu que o podcast tava muito mainstream, mudou a vida dele pra sempre, né? Ah, não. Uma vez por mês ele senta e fala: o que eu vou cavar aqui? E o que você cavou dessa vez, Judeu? Alguém aqui lê Doku Doku Mori Mori? Não. Não, mas eu sei que mangá é. A tradução é Poison, Poison, Forest, Forest. É veneno, veneno, floresta, floresta. Deve ser alguma onomatopeia que faz sentido. Doku, Doku, Mori, Mori. Doku é literalmente veneno, Mori é literalmente floresta. São dois substantivos muito escancarados. Ok, então tá. Veneno, veneno, floresta, floresta. Esse entra num gênero bem particular de terror, horror, que é coisas muito fofinhas vivendo num mundo terrível. A gente acompanha esse mundo em que tem fadas de cogumelos. Todo tipo de cogumelo é uma fada e tem dois tipos de cogumelos, os comestíveis e os venenosos. A gente acompanha essa protagonista, ela é todo personagem baseado num cogumelo da vida real. Esse é um daqueles tipos de mangás que são eu comentei recentemente que tem autores que gostam de fazer pesquisa. Esse é um deles. Ele gosta muito de ver tipos de cogumelos e dar poderes para personagens baseado no que o cogumelo faz na vida real. A gente acompanha uma Tamagotaki. Eu pesquisei no Wikipedia, não tem um bom nome. São todos cogumelos asiáticos, não tem muitos paralelos ainda direito. E ela é um cogumelo comestível, aparece um cogumelo venenoso e mata a vila dela. O twist do mangá é que a gente descobre que ela é um cogumelo venenoso também. E que a vila dela ia matar ela, e esse cogumelo apareceu pra matar a vila dela e salvar ela. Então, todos os personagens muito bonitinhos e tem um grande suspense, terror rodeando a história inteira. É fascinante. A gente acompanha esses cogumelos bem bonitinhos e eu tô dando um pouquinho de spoiler da história, mas tem muita coisa mais pra frente, não tem problema. O que dá o gatilho pra essa cogumelo soltar os esporos do veneno dela é que ela vê um cadáver humano. E tipo, a história inteira é esses cogumelos, essas fadinhas bonitinhas, desenhado meio chibi, e quando a gente vê o cadáver humano, ele é extremamente realista, é quase gore o negócio. E aí tem essa dinâmica do mangá acontecendo, a gente não tem muito suspense ainda sobre qual é a dinâmica entre os humanos e os cogumelos. Essa nossa protagonista, que é um cogumelo venenoso, ela tem algum poder que pode ser que vai revelar alguma coisa sobre isso. Tem muitos segredos ainda desse mangá. E ele é só muito fascinante, essa mescla dele do fofinho com o horror é muito próprio, assim, eu diria. Não é algo desconhecido mesclar esses elementos, mas eu achei que Doku Doku fez de um jeito bem de si, essa mescla de artes. Eu tô achando bem interessante. E ele tem esse monte de elementos. No meio disso tudo, ele é um pouquinho Battle Shonen, sabe? Tipo, o Battle Shonen dos cogumelos, ele tem um pouquinho disso também, de que os personagens têm esses poderes. Então várias pessoas têm poder, não é só ela. Todo cogumelo tem ou um poder ou tipo algum elemento nele vai. Se você sabe o que aquele cogumelo faz, você sabe o que esse personagem vai fazer na história, entendeu? É o Terraformars dos cogumelos. Exato, perfeito. Não é? Muito interessante. Algumas partes até agora. Teve uma partezinha que eu achei um tiquinho enrolado, mas é porque eu tava muito instigado em saber qual é o mistério. Então, tem um pouquinho de paciência em algumas partes ali. No geral, ele é só muito criativo. Tô gostando muito. Doku Doku Mori Mori. Ninguém aqui lê. É hipster, ok? No Manga Updates tá em 50 reading lists só. Então tá aí. Realmente você cavou mesmo, porque desse aí eu nunca acharia. Posso nunca falar ouvi uma falar coisa? também. Eu vou estar lendo, eu adorei essa sinopse, Judeu. Eu já coloquei na aba aberta aqui, enquanto você falava. As palavras terraformais, aí fudeu, né? Eu pensei em vocês, porque eu lembro da gente gravando Dororedoro, e você especificamente, eu lembro que você falou que você odeia cogumelos, não é? Dá um asco do cogumelo. Sim. É um bom terror também, então tá aí. Beleza, Feita então recomendação. repita o nome, por favor, só pra registrar. Doku Doku Mori Mori. Esse é o nome do mangá. Até semana que vem. Até semana que vem.